Meus irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continuando com o nosso tema oração, eu quero ler com os irmãos aqui Efésios capítulo 6, versículo 18, que diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Eu quero expor um pouco o contexto deste versículo que nós acabamos de ler. Este versículo está inserido no contexto da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, uma igreja que ele mesmo, pela plenitude do Espírito Santo, pela condução de Deus, plantou na cidade de Éfeso, na antiga Grécia, hoje atual Turquia, no primeiro século depois de Cristo. E o que nós precisamos entender aqui, meus irmãos, que Paulo, ele não está só mandando o povo de Éfeso orar em todo o tempo. A palavra de Deus aqui no contexto desta carta vai dizer que Paulo era um homem de oração. Paulo gostava de orar. Paulo tinha um estilo de vida do qual era movido pela oração constante, contínua e perseverante. Em Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16, olha o que Paulo diz: por isso eu também tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. E não cesso, olha o que Paulo diz no versículo 16, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Versículo 17, Paulo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo não cessava de orar pelas suas ovelhas de Éfeso. Paulo estava sempre dedicado à oração, pedindo para que Deus pudesse abençoar suas ovelhas daquela cidade de Éfeso. É interessante que Paulo continua orando, e aqui em Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos. Quando ele fala assim, eu me ponho de joelhos, ele dobrava os seus joelhos em oração, e ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Dá para ver aqui, meus irmãos, que Paulo, ele orava para que Deus, através do Espírito Santo, pudesse fortalecer a fé de suas ovelhas ali da cidade de Éfeso, daquela igreja a qual Paulo plantou. Paulo cuidava, mesmo estando ausente, Paulo cuidava daquelas ovelhas. E é interessante, meus irmãos, nós entrarmos também aqui no contexto, quando Paulo vai falar aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Alguns interpretam, eu não quero entrar nesse contexto de uma interpretação, mas eu quero passar para os irmãos o que o texto está dizendo. Alguns interpretam que este orar no Espírito, quando Paulo diz orando em todo tempo no Espírito, alguns interpretam que seria uma oração em línguas ininteligíveis, aonde algumas pessoas não podem entender o significado das línguas. Eu não quero dizer que sou contra e nem quero dizer que sou a favor, isso aqui não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é o contexto. Quando Paulo fala orando no Espírito, eu quero mostrar para os irmãos que Paulo está dizendo que é difícil, é impossível desassociar um crente em Cristo da plenitude do Espírito Santo. E isso Paulo vai dizer em toda esta carta. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer que o crente, ele é selado pelo Espírito Santo da promessa no momento que ele se converte a Cristo. Automaticamente Paulo vai dizer assim, Efésios capítulo 1, versículo 13, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, vocês foram selados
com o Espírito Santo da promessa. Quando Paulo fala orando em todo o tempo no Espírito, Paulo está dizendo que há uma conexão entre crente e Espírito Santo. E essa conexão ela vai muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. Porque lá em Efésios, nesta mesma carta que nós estamos lendo, no capítulo 2, versículo 22, olha o que é que Paulo diz: no qual também vocês juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que é que Paulo está dizendo? Que a partir do momento que a pessoa se converte a Cristo, ele já é automaticamente selado pelo Espírito Santo da promessa. E aqui em Efésios capítulo 2, versículo 22, Paulo está dizendo que nós, crentes em Cristo, salvos pela graça de Cristo, somos edificados como uma habitação de Deus no Espírito. Isto é, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, a nossa oração ela não é carnal, a nossa oração é espiritual, é uma conexão espiritual. É como diz um certo professor meu de doutrinas bíblicas, pastor Samuel Arcanjo, na época que eu estava no seminário, ele dizia: a oração é a comunhão mental e espiritual do homem com Deus. Mental porque o homem está entendendo o que ele está falando com Deus, e espiritual porque é o momento que ele está em comunhão espiritual com Deus. E Paulo está dizendo: olha, nós somos edificados para a habitação de Deus no Espírito, isto é, o Espírito Santo de Deus habita em nós. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, que ele diz: porque todos que sois guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Versículo 16 ele vai dizer assim: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo vai deixar bem claro. E é interessante, irmãos, nós falarmos um pouco sobre a plenitude do Espírito Santo, porque Paulo também vai dizer em Efésios, nesta mesma carta que nós estamos lendo, Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo vai dizer: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então Paulo vai falar muito da plenitude do Espírito Santo. Nós fomos salvos pela plenitude do Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo da promessa. Fomos edificados, Efésios 2:22, como casa de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E aqui agora o apóstolo Paulo vai dizer: nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo de Deus, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. E dando continuidade, lá em Efésios 5, versículo 18, o apóstolo Paulo também vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, meus irmãos, eu quero mais uma vez dizer aqui, não estou querendo criticar nenhum pensamento teológico, doutrinário, mas o que Paulo está dizendo aqui, que oração no Espírito é uma conexão do homem salvo com Deus. É impossível o homem salvo não ter na sua vida o Espírito Santo de Deus. Romanos 8, versículo 9, Paulo diz: aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, voltando aqui para o contexto da oração, nós precisamos entender que Paulo, quando ele fala orando em todo o tempo no Espírito, Paulo está dizendo que a oração ela é uma virtude de quem é salvo, de quem recebeu a salvação em Cristo. Se você é salvo, você precisa gostar de orar, porque o Espírito Santo que habita na sua vida, ele vai estimular, motivar diariamente você a ter uma vida diária de oração. E agora eu queria fazer uma pergunta para você, meu irmão, que está ouvindo esta mensagem neste momento. Como tem sido sua vida diária de oração? Você tem buscado a Deus em oração? A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Colossenses capítulo 4, versículo 2, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer para nós, Colossenses 4, 2, deixa eu ler aqui para os irmãos, Colossenses capítulo 4, versículo 2, Paulo vai dizer: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Paulo diz aqui, meus irmãos, que a nossa oração deve ser constante, deve ser contínua, deve ser resiliente,
deve ser perseverante. Nós precisamos gostar de orar. Você precisa gostar de orar. Não é só uma campanha de oração na igreja. Você precisa orar na sua casa. Você precisa orar com a sua família. Você precisa orar pelos seus vizinhos. Você precisa orar pelas almas perdidas para que o Espírito Santo possa alcançá-las. E nós precisamos também orar para que nós sejamos fortalecidos contra as adversidades, tentações e angústia da vida. Mateus 25:41, Jesus Cristo diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então Jesus Cristo está dizendo que nós precisamos nos fortalecer espiritualmente com a oração. Se nós não nos fortalecermos com a oração, estamos sujeitos a ficarmos fracos espiritualmente. Então, por isso, meus irmãos, eu quero deixar esta palavra aos irmãos, entendendo que o Espírito Santo de Deus está nos convidando, está nos motivando a orar em todo o tempo. A palavra de Deus está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 6, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele em oração. O próprio Deus, quando se fez carne, Jesus Cristo era um homem de oração. E nós precisamos ser um homem de oração. Nós precisamos ser um povo de oração. Que a palavra de Deus esteja guardada em nossos corações. Vamos orar, pedindo a Deus para que Ele nos abençoe. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações nesta noite. Abençoe nossa igreja, abençoe, ó Deus, esta nação, abençoe, ó Deus, todas as pessoas que ouviram, ó Deus, esta palavra, que esta palavra venha de encontro ao coração de cada uma, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.